O direito sem rodeios voltou. O quadro do Visão Geral apresenta em linguagem ágil e divertida teses jurídicas muito debatidas nas sessões de julgamento do STJ, mas que nem sempre são de fácil entendimento para o cidadão. O princípio da insignificância é o tema de hoje. Confira. Que prejuízo sofre uma rede de supermercados quando 2 frascos de creme são furtados de uma de suas lojas? Portar 6 decigramas de maconha é crime. Quem captura 4 minhocas está lesando a fauna brasileira? Quebrar lâmpada de prédio público pode levar à prisão? Essas questões intrigantes viraram processos julgados no Superior Tribunal de Justiça. Aqui, os recursos foram analisados com base numa interpretação do direito penal, o princípio da insignificância ou o crime de bagatela. Esse princípio não é expressamente previsto pelo Código Penal, mas faz parte de um entendimento jurídico que pode ser aplicado em casos criminais irrelevantes, que não causam risco significativo à sociedade, a ponto de acionar a complexa máquina do judiciário. Afinal, é sempre bom lembrar o alto custo de um processo penal, procedimento que envolve escreventes, oficiais de justiça, imprensa oficial, juízes, promotores, entre outros profissionais. Por isso, o princípio da insignificância é adotado pelos ministros do STJ ao julgar essas causas. Foi o que aconteceu num recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra uma comerciante de 60 anos. A idosa furtou de um supermercado 2 frascos de creme que valiam menos de R$6. Ela estava sendo processada por crime contra o patrimônio da empresa, o supermercado Bom Marché. A 6ª turma do Tribunal da Cidadania decidiu que o princípio da insignificância realmente se aplicava ao caso, uma vez que o valor dos produtos furtados era uma bagatela em relação ao patrimônio da vítima, uma grande rede varejista. Os ministros alegaram que o prejuízo era mínimo e não afetaria o patrimônio do supermercado. Desse modo, a turma concedeu o pedido de habeas corpus para arquivar a ação contra a idosa. Mas quando os processos envolvem a posse de pequena quantidade de droga, é possível reconhecer o crime de bagatela nesses casos? Nem sempre. Algumas decisões do STJ estabelecem que o princípio da insignificância não pode ser usado para beneficiar infratores. Existe um entendimento que define a posse ilegal de droga como delito de perigo presumido, ou seja, portar ou guardar substância entorpecente gera perigo à sociedade e à saúde pública, mesmo que seja para uso próprio. Por isso, não importando o volume apreendido, parte dos ministros acredita que a conduta criminosa está em carregar a droga. Sendo assim, o STJ negou o pedido de habeas corpus para um homem preso em flagrante com 6 decigramas de maconha. Ele pretendia trancar a ação penal por crime de entorpecentes e alegou o princípio da insignificância. E uma mulher presa e condenada por portar menos de meio grama de cocaína também teve o recurso baseado na tese do crime de bagatela negado pelos ministros do tribunal. Diversas outras disputas judiciais curiosas, que parecem ser inacreditáveis, continuam chegando ao Superior Tribunal de Justiça. Foi o caso de uma ação penal contra 2 homens que furtaram 6 frangos congelados de um frigorífico no interior de São Paulo. Os ministros da casa trancaram o processo. Essa causa é mais um exemplo dos crimes de bagatela que poderiam ser definidos nas instâncias anteriores pela simples aplicação do princípio da insignificância.
Uma das histórias sobre o tema da insignificância que mais chamaram a atenção da mídia foi a que levou ao STJ um recurso contra 4 rapazes de Minas Gerais. Eles foram denunciados por crime contra a fauna brasileira. Tudo porque capturaram 4 minhocossus, espécie de minhoca usada para pescar, numa fazenda da região de Paraopeba. A terceira sessão do tribunal ressaltou a absoluta irrelevância jurídica do fato e, baseada no princípio da insignificância, arquivou a ação penal. Os ministros alegaram que a conduta dos acusados não teve poder de lesar as terras da fazenda. Desse modo, qualquer pena imposta contra eles seria mais grave do que o dano provocado pela captura das minhocas. E pode parecer absurdo, mas um diarista do interior de São Paulo foi preso e estava sendo processado por quebrar com um pedaço de tijolo uma lâmpada de 60 watts da área externa de uma delegacia de polícia. No STJ, os ministros deram um fim a essa punição exagerada, arquivando o processo que não tinha razão para continuar existindo. Entretanto, o valor do bem furtado nem sempre determina a aplicação ou não do princípio da insignificância. Decisivo é se o autor do fato realmente cometeu uma ação reprovável que justifique o afastamento do convívio social. Se a gravidade do delito não tem relevância penal, como no ato de furtar um creme ou uma galinha, a ação não pode ser punida como crime. A conduta do ladrão continua sendo proibida, mas não se aplica pena de prisão. A responsabilidade é apenas civil, como, por exemplo, dirigir acima da velocidade permitida para aquela rodovia. Moral da história: minhocas, cremes, lâmpadas, detalhes tão pequenos do nosso cotidiano que podem acabar virando caso de polícia quando o furto entra em cena. Mas a existência do princípio da insignificância deve assegurar que a prisão só ocorra quando o condenado represente uma real ameaça à sociedade. Desse modo, a tese do crime de bagatela tem seu valor como interpretação do Código Penal, garantindo um julgamento mais justo a todos os cidadãos. A gente fica por aqui e se encontra no próximo Direito Sem Rodeios. Até lá! E o Visão Geral de hoje termina aqui, mas toda semana nós voltamos para mostrar as decisões do STJ em recursos que chegam de todo o país. Confira também as matérias produzidas diariamente pela equipe de telejornalismo do Tribunal nas 2 edições do Jornal da Justiça. Informe-se, participe e acompanhe o dia a dia do Judiciário. Assim, você defende seus direitos. No endereço www.tvjustiça.gov.br é possível avaliar este programa. Não perca o próximo Visão Geral. Até a semana que vem.